Você já ouviu falar em depressão pós-parto? Vamos conversar hoje com uma médica ginecologista sobre este assunto. Acompanhe a nossa entrevista. Na hora de procurar uma profissional da área de ginecologia, obstetrícia ou ultrassonografia, busque por uma profissional experiente e de qualidade. A doutora Andresa Lordani está atendendo em 2 endereços para sua comodidade. No Espaço Cuidar, na Rua Benjamin Constant, e na Clínica Ecomed, na Avenida Manuel Ribas. Marque agora mesmo a sua consulta. Telefones 429-8834-3000 ou 429-8836-3342. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, mês especial aí para a prevenção do suicídio. E hoje estamos conversando com a doutora Andresa Venâncio, que é médica ginecologista. E nessa área da ginecologia, a gente sabe que tem muito a questão da depressão pós-parto. Vamos conversar sobre isso agora com a doutora Andresa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila. Doutora, qual que é a diferença, como a gente diferencia a depressão da tristeza materna? São 2 quadros que a gente precisa falar principalmente da questão de temporal, tá? Certo. A tristeza materna, ela aparece em quase 60% das pacientes. A tristeza materna é aquele quadro o termo técnico é disforia materna. Ela aparece nos primeiros 15 a 20 dias depois do parto. E é aquela sensação que toda paciente tem de pegar aquele serzinho de 50 centímetros no colo, olhar para ele e pensar assim, poxa vida, é pro resto da vida. Como que eu lido com isso? Como eu lido com isso? Será que eu vou dar conta? Será que ele vai conseguir crescer? Será que eu vou conseguir dar conta de passar a noite acordada? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai andar na hora certa? Tudo passa pela cabeça dela. E isso gera nela uma insegurança e tristeza, Insegurança, às vezes, né? ansiedade, crise de choro, tristeza. Nós temos uma situação na cultura latino-americana, em outros países, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, isso não acontece, que a casa de um bebê recém-nascido vira uma passarela. Faz 3 dias que ela pariu, tem 725 visitas por dia. Nossa. Isso é muito comum. Inclusive, a gente vê isso na maternidade, né? No pré-natal a gente vê isso, o hábito de se fazer lembrancinha para as pessoas que foram na casa visitar o bebê. Exato. Né? Para entregar para quem foi visitar. A mãe está com cólica porque o útero está reduzindo de tamanho, com dor na mama porque ela está com o leite descendo, às vezes com o bico do peito rachado, sentindo dor, com o olho vazando porque ela está chorando. Às vezes sem dormir, né? Porque Às vezes sem dormir, não. Ela vai ficar sem dormir.
Verdade, né? É raro um bebê dormir. Vem, você vai ficar 2 anos sem dormir. Gente, não precisa vir com a trombeta do apocalipse para falar para ela o que vai acontecer. Ela já sabe o que vai acontecer. Sim, isso gera mais tensão, né? Aí vem a mãe e fala, nossa, tá com muita roupa. Vem a sogra e fala, nossa, tá com pouca roupa. Aí fala, nossa, mas você tá vestindo desse jeito? A outra fala, acho que você tem que mudar de roupa. Não, mas o quarto tá muito escuro. Mas o quarto tá muito claro. Mas você fez desse jeito? Por que você não comprou outro carrinho? Mais um carrinho de 4 rodas? Mais um carrinho de 3 rodas? Dentro de uma cabeça que já não sabe se vai dar conta de cuidar do bebê. É muita coisa, né? É muita coisa para processar dentro de uma cabeça que acabou de passar por uma mudança que, socialmente, biologicamente falando, é muito assustador. Então, isso é esperado. Eu falo para todas as pacientes, toda mãe que passa pela disforia, por esse quadro de tristeza materna, uma hora vai ter o pensamento de que vontade de jogar essa criança pela janela. Acontece. Né, vai passar por isso. Mas é um período de que, a hora que passar pelo processo de amadurecimento do leite, pelo processo de ajustar a amamentação, até esse leite descer e o bebê começar a mamar a cada 2 ou 3 horas, e ela conseguir ter alguns períodos de sono de 2 ou 3 horas, e isso ser uma rotina, essa fase passa. Certo. Então, ela vai... é uma fase normal. É, né? Uma fase passageira. Ok. A depressão é o quadro que, depois desses 15, 20 dias, não melhora. Permanece. Ela então. Permanece. Ela vai passar a entrar no quadro clínico de depressão, como a depressão que se apresenta na paciente que não teve filho. Ela vai ter dificuldade de sono, como insônia mesmo, de não conseguir pegar no sono, não conseguir manter sono quando ela consegue dormir, quando ela tem um horário de sono. Ela vai ter dificuldade alimentar, seja comer demais, seja não conseguir comer. Ela vai ter dificuldade de fazer tarefas do dia a dia, desânimo para fazer as tarefas do dia a dia, como cuidar do bebê, como cuidar das coisas da casa. Ela vai ter dificuldade social, ela não vai querer receber as pessoas, ela não vai querer receber as pessoas da casa, a mãe, a sogra, o marido. Ela vai ter dificuldade de relacionamento com outros filhos, se ela tiver. Então, passou esse período de 15 a 20 dias e continua com esse quadro clínico, esse chama a atenção. Certo. Esse é o quadro que precisa se preocupar, de depressão pós-parto. Certo. E o tratamento dessa depressão, ele exige o uso de medicamentos? Num primeiro momento, quem está ao redor da paciente é que precisa perceber isso. Porque a paciente acha que ainda é o baby blue, ainda é a disforia da tristeza pós-parto. Certo. Então, inicialmente, a gente pede que a família tente ficar atenta, né? E mudar hábitos. Colocar uma situação de atividade física para essa paciente, uma situação de lazer para essa paciente, uma situação de descanso para essa paciente. Porque aquele monte de gente que vai na casa da paciente vai para ver o bebê. Ninguém vai para perguntar como que a paciente está, se ela está com dor, se ela precisa de uma peça de roupa nova, porque as roupas de gestante que era desse tamanho, agora que ela diminuiu de tamanho, não tem roupa que lhe serve. Acho que isso é uma questão legal da doutora colocar, porque parece que são coisas simples, mas para quem já vivenciou, sim, é assustador, né, doutora? Ninguém oferece para lavar uma louça, para arrumar a casa, para lavar um banheiro, para arrumar a bagunça que ficou na sala depois que um monte de gente veio. Exato. Tem marido que fala assim, você é antissocial, eu quero fazer um churrasco com meus amigos para comemorar que o meu filho nasceu. Eu já vi marido comprar charuto cubano para comemorar que o filho chegou em casa. A mulher estava enjoada, que não conseguia comer uma sopa, fraca, porque não estava conseguindo se alimentar, e ele com charuto dentro da sala, com os amigos comemorando o filho no colo. Então, é uma falta de sensibilidade com uma situação com a paciente que, beleza, o filho chegou, é ótimo, vamos comemorar. Mas olha a situação da paciente no meio daquela confusão. E o churrasco lá fora comendo solto. Eu acho interessante uma questão que eu li que pouca gente coloca dessa forma, que quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Exatamente. E esse nascimento da mãe é traumático, é doloroso e, como a doutora falou, a visita é para o bebê, os olhos são para o bebê e as críticas são para a mãe. As críticas são para a mãe, exatamente.
Raramente se coloca críticas para o pai. E você sabe que a gente coloca assim, todo mundo fala que a dopamina é o hormônio do amor. E a gente sabe que, quimicamente falando, o hormônio do amor é a ocitocina. Quem passa pelo trabalho de parto, as 12 horas lá de dor, de contração, de sofrimento, do período expulsivo do bebê, o que produz as contrações e depois a descida do leite é a produção endógena materna de ocitocina. Certo. A produção natural da ocitocina. Então, quando a paciente passa por todo este período de produção de ocitocina, eu sempre falo assim, quando o bebê nasce, o botãozinho da dor faz assim, desliga o botão da dor e você pega o bebê no colo, toda aquela inundação de ocitocina e aquele olho no olho, o bebê nasceu e chorou a primeira vez, é o remédio mais potente contra o baby blue e contra a depressão. Esse primeiro olho no olho, depois de toda aquela inundação de ocitocina. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, eu não sou contra as pacientes que querem a cesárea. Faça a sua cesárea. Eu sou contra as pacientes que querem o parto normal e não conseguem fazer o parto normal. Perfeito. As pacientes que querem a cesárea, o que é que eu procuro fazer? No momento que eu tiro o bebê, eu tento pegar essa criança e mostrar para ela por cima daquele pano cirúrgico. Sim. Para que ela, deitadinha ali, veja o bebê. A primeira coisa que ela veja quando o bebê for chorar é o olho no olho com o bebê. Porque isso também é o primeiro contato visual da mãe com a criança. Sim, sim. E quando eu cortar esse cordão, o pediatra vir e colocar ela pele a pele com o bebê. Existem alguns trabalhos que mostram que pares homoafetivos conseguem fazer produção de ocitocina só fazendo contato pele a pele com o bebê. Que interessante. Então, como é que você faz para um pai produzir ocitocina e ter este contato com a criança? O pai chegou em casa, toma seu banho, pega o bebê só de fralda, deita no sofá, bota o bebê aqui, ó, na pele direto, fecha a camisa em cima e fica 20 minutos ali assistindo televisão com o neném aqui, olho no olho. Ah, ele não me ajuda a tomar conta do bebê. Faz isso com ele 10 dias. Daqui 2 semanas ele vai querer dar banho na criança. Trocar fralda. Ótima dica, doutora. É o hormônio do amor. Sim. Mas isso se produz quanto mais contato de pele direto você tiver. Esse baby blue, ele passa porque aquele contato pele a pele do bebê aqui, com a mãe, todo o corpo do bebê em contato com toda a barriga da mãe, com Sim. o bebê amamentando, mesmo que seja com a mamadeira, mas você precisa de contato aqui do bebê pele a pele, Sim. faz a produção de ocitocina. Então a mãe está chorando de desespero, mas o olhar dela é de amor e ternura com aquela criança. É verdade. Por isso que as pessoas falam, ai, mas eu não posso ter filho, será que adotar dá certo? Adotar dá certo. Dá certo, muito bem. É só ter a orientação adequada. E voltando na questão da depressão, doutora, os medicamentos que são usados podem afetar a amamentação, o bebê? Todos os medicamentos usados pela paciente que está amamentando são passados para o leite materno. Então, tem medicação específica para tem uso específico para uso, tem para depressão pós-parto, tem as doses adequadas, tem medicamentos específicos para melhorar a qualidade de sono, inclusive baseado em medicamentos naturais. Perfeito. Camomila, maracujá, algumas coisas que podem ser utilizadas, até porque essa mãe vai precisar acordar durante a noite para alimentar o bebê ainda, Sim. dependendo da idade dessa criança, do tempo que essa criança está dormindo. Mas isso precisa ser feito por um psiquiatra, tá? São poucos os ginecologistas. Eu não tenho habilidade técnica para lidar com esse tipo de medicação, eu encaminho para a psiquiatria. Perfeito. E a depressão pós-parto, ela pode ser prevenida? Tem alguns cuidados que a doutora possa passar, assim? Por exemplo, mulheres grávidas que estão assistindo a entrevista. Como prevenir? Informação é poder. Okay. Saber esse tipo de informação, do tipo, proíba visitas na sua casa, para que a sua casa não vire uma passarela no pós-parto. Sim.
Eu sempre oriento os casais a fazer assim, coloque um horário de visita. Entra na rede social e coloca assim, olha, nós estamos em fase de adaptação com o bebê em casa, nós vamos receber visita das 2 às 4 da tarde, de segunda a sexta. Porque daí dentro daquele horário ali, vai estar você e seu marido, você vai receber visita dentro daquele horário. Ah, minha mãe e minha sogra, qualquer horário. Não, sua mãe e sua sogra de segunda a sexta, das 2 às 4. Se você precisar de ajuda em outra situação, perceber que o bebê está com febre, não sei o que eu faço, é outra coisa. Visita, para vir dar palpite, você precisa filtrar tudo aquilo que você vai ouvir e absorver o que te interessa, o que vai te acrescentar. Estar preparado para receber esse monte de crítica e ouvir só o que vai te acrescentar. As pacientes que já tiveram um quadro psiquiátrico prévio têm uma tendência a ter mais baby blues e depressão pós-parto. Ok. As pacientes que já têm diagnóstico de distúrbio bipolar de humor também têm mais... 75% mais chances de ter depressão pós-parto. É bastante, né? Cerca de 0,2% das pacientes que fazem depressão pós-parto podem fazer psicose puerperal. A psicose puerperal é um quadro gravíssimo de pacientes que chegam a ter alucinações. Puxa vida. Tá? Quando eu fiz a minha pós-graduação de medicina legal e eu quis fazer alguma coisa relacionada à obstetrícia na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre infanticídio no estado puerperal. E eu li muita coisa triste sobre mães que assassinam seus filhos no quadro de psicose puerperal. Por estarem desequilibradas nessa situação. Então tem essa questão. É a raridade da raridade. Então nós estamos falando de pessoas que já tiveram quadros psiquiátricos graves antes. Mas são pacientes que entram no baby blue, continuam em depressão, precisam de medicação e ainda assim fazem quadros que chegam a... Elas começam, por exemplo, a ver o garfo em cima da mesa e olham para o garfo, olham para o bebê e falam, é com esse mesmo que eu vou usar para matar essa criança. E agridem a criança com o que acham na frente. Então são quadros que a gente precisa separar a mãe dessa criança e internar para um tratamento severo. Então, existem situações extremas. Sim, é bom colocar, né? É bom colocar, porque quem vai ver isso é a família. Sim. São as pessoas que estão ao redor. E como são situações extremas, não se tem relatos, né? Não é fácil achar. Não é fácil de se encontrar. Isso. Aqui na cidade nós temos um hospital psiquiátrico que recebe as internações dos quadros extremos para esse tipo de situação. Mas é o tipo de paciente que o Estado assume a guarda do bebê até a paciente ser estabilizada para depois devolver a guarda para ela. Perfeito. Então, mas quem que vai perceber? Essa é a dificuldade que a gente tem de restringir visita nesse momento. De falar assim, vamos receber visita só 2 horas por dia. Porque as pessoas que conhecem a paciente é que vão notar que ela não está bem. Sim. Quem vai perceber que você não está bem? É a tua mãe, é a tua irmã, é a tua sogra, é teu marido, é a tua melhor amiga. Exato. Que vai falar assim, ela não está legal. Sim. Peça ajuda. Então, mas eu acho que durante os primeiros 15 dias, que a gente sabe que é só o baby blue, e que a paciente está em fase de adaptação, estar preparado para passar por essa fase. Você vai ter uma supressão de sono durante esse período que é extremamente esgotante, só quem já passou. Exato. E toda a teoria não chega perto da prática. Não chega perto da prática. Porque eu vou falar nível pessoal, eu tinha toda a teoria, mas a prática foi muito diferente. É diferente. Muito diferente. E assim, doutora, o que você tem a dizer? Tanto a depressão pós-parto como a psicose, ela é mais frequente no nascimento do primeiro filho? Do segundo, tem diferença? A gente sabe que tem diferença em relação à classe social. Ela é mais frequente na classe A e B. E ela é mais frequente para o primeiro filho. Para o primeiro, né? Sim, porque é muita por causa do atividade, impacto social. Porque daí as pacientes começam a pensar assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que parar minha carreira
vou ter que parar meu trabalho, o que é que eu vou fazer quando eu voltar a trabalhar, onde eu vou pôr essa criança, quem que vai cuidar do meu filho, ninguém vai cuidar dele como eu, onde que eu vou arrumar uma babá, tudo isso. E passa tudo isso mesmo na cabeça de uma mãe. Passa também a questão, nunca mais vou ser a mesma. Muitas vezes a vida acabou, né? Porque agora dá-se a impressão que aquele ser nunca vai crescer. É muita confusão mental. É muita confusão mental. E muita adaptação. Muita informação. Mas a gente tem vai haver um segundo impacto aí que dá um pouco de tristeza no momento do retorno ao trabalho. Né? Sim. Porque você vai precisar deixar a criança com alguém. E a mãe fica com mais saudade do que o filho. E a preocupação se essa pessoa é ou não de confiança. Que tem essa questão também. Com quem que eu vou deixar, né? Eu não sei se você amamentou ou não. Eu fiz amamentação exclusiva nos 2 filhos. E aí, na hora de ir para o trabalho, eu pude ficar os 6 meses. E aí, eu tinha um emprego público, então eu pude fazer menos horas de trabalho no início e tal. Então, eu tirei só uma mamada no meio da manhã para ficar um meio período no trabalho. No horário daquela mamada que eu sabia que alguém estava dando uma mamadeira para ele, eu sentia o leite queimando. Então eu sabia que ele estava mamando lá, mas o meu peito estava, o coração batendo dentro, pingando aqui. A conexão é muito grande, forte, né? É muito forte. Sim. Então o leite pingava do peito e a lágrima pingava no olho e o bebê, eu sabia que estava dormindo já, porque eu liguei e falei, tá tudo bem? Não, ele mamou e tá dormindo. Então, incrível, assim, eu digo, fiquem tranquilas, meu filho dura só 16 anos, pelo menos por enquanto, que é a idade do meu filho mais velho. Doutora, neste período aí, pós-parto, existe alguma outra doença que seja frequente nas mulheres também, além da depressão? A baby blues é a mais frequente. A não ser que a paciente tenha algum quadro psiquiátrico durante a gestação que já esteja em tratamento, que pode se agravar durante o pós-parto. Mas ela já vai estar em tratamento. Qual é a diferença do baby blue da depressão pós-parto? Só o período de tempo. Período que é aqueles 15 dias. Aqueles 15 a 20 dias do baby blues, que é a disforia, só a tristeza maternal ali do impacto, né? Da maternidade começando. Se passar de 20 dias, a gente tem que diagnosticar como depressão e pensar num tratamento psiquiátrico específico. Perfeito. Doutora, para quem está nos assistindo, quiser vir aqui conversar contigo, tirar dúvidas, fazer uma consulta, estamos quer à deixar o disposição. endereço? Nós estamos atendendo na Ecomed, na Avenida Manuel Ribas, e no Espaço Cuidar do Plano São Camilo, na Benjamin Constant. Perfeito, obrigada pelas informações. Obrigada, Priscila. Aí mais um programa Vida e Saúde.